Então vamos lá, né? Mais uma vez em Mateus, capítulo 25, hoje, verso 1 ao verso 13. A conhecida parábola das 10 virgens. Diz assim, né? Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens. Tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saí ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras, ide antes aos que vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram-se as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós pedimos a graça do Senhor nesse momento para entendermos a Tua palavra. Então, que o Senhor nos ajude a interpretar esta parábola, essa mensagem que diz respeito à Tua volta, as coisas que ainda hão de acontecer, foram profetizadas pelo Senhor. Dá-nos graça nessa noite, ajuda-nos a receber a Tua palavra, ajuda-nos a ouvir a Tua palavra e a guardá-la no nosso coração. Fala conosco e nos abençoa para a glória e o louvor do Teu nome. Oramos por aqueles que nos ouvem na internet, por meio da mensagem, e nós pedimos que o Senhor seja com eles aonde estiverem. Em nome de Jesus. Amém. Bom, sábado passado nós entramos em uma matéria muito importante dentro da perspectiva do Evangelho do Reino dos Céus. Que matéria é essa? Vocês estão lembrados? Exatamente, a volta de Cristo. E sobre a sua volta, né, nós vimos que Jesus, por meio do Evangelho, né, ele entrega aos discípulos uma série de recomendações. Quando ele entra nessa matéria da volta de Cristo, ele passa a recomendar e orientar os discípulos em várias coisas, né, em vários assuntos. Hoje, né, nós vamos continuar olhando para essas orientações do Senhor. Essa parábola aqui, que nós chamamos de a parábola das 10 virgens, nada mais é do que boas e importantes recomendações do Senhor ao que se diz respeito ao momento, ao tempo da sua volta, da volta de Cristo. Bom, sem demora, então vamos ler novamente aí o verso 1 do capítulo 25. Diz assim: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. Antes de tudo, né, para começar, precisamos já destacar aqui 3 questões básicas que aparecem logo de cara aí no início dessa parábola. Primeira questão, observe como Jesus começa a parábola. Qual que é a primeira palavra que aparece aí? Ele diz assim, então, né? Depois ele começa a dizer, o reino dos céus será, e ele continua. Esse então aqui, irmãos, ele cumpre uma função nessa parábola. Que função é essa? Exatamente, de ligar, né, o que vai ser dito a partir desse momento com o que ele, o Senhor Jesus, já havia dito anteriormente, transmitido aos discípulos anteriormente. Ou seja, esse então aqui, irmãos, é uma ligação direta, né, com o alerta do servo fiel e prudente do servo mau que nós vimos semana passada. Aquela parábola do servo fiel e prudente e do servo mau, né, que o Senhor havia acabado de dizer aos discípulos, aquele alerta, aquela mensagem, ele está ligado, conectado completamente, diretamente ao que nós vamos falar aqui hoje. Tá? Irmãos, um bom entendimento da mensagem da parábola das 10 virgens vem quando entendemos que ela é uma continuação
da parábola do servo fiel e prudente, do servo mau. Se a gente se desconectar as coisas, a gente já perde informação, a gente já perde recursos para entender bem o que o Senhor vai estar falando aqui. Bom, então essa é a primeira coisa. Sendo assim, irmãos, a gente precisa recapitular rapidamente, né, o que nós vimos semana passada. Tá? A gente precisa lembrar rapidamente o que a gente deu uma olhada. Lá no alerta do servo fiel e do servo mau. Bom, Jesus disse que quando ele, o Senhor dos servos, como ele se fala, ele se demonstra lá naquela parábola, quando o Senhor dos servos vier, isto é, quando ele voltar, então ele escolherá para si o servo que for encontrado da seguinte forma. Vocês estão lembrados? Como? Vigilante, apercebido e considerando, né, os sinais da sua volta. O servo mau, né, aquele que passar a ignorar os sinais da volta de Cristo, passar a viver de maneira dissoluta, esse, segundo o Senhor, será lançado à sorte com os hipócritas. Então havia ali naquela perspectiva dois tipos de servos, né? Não dois servos, mas dois tipos de servos. O servo fiel e prudente, né? O qual o Senhor, quando chegar, voltar, ele vai encontrar ele apercebido, vigilante, e ali considerando, né, os sinais da sua volta. E o outro tipo de servo, que é o servo mau, que é aquele que passa a ignorar os sinais da sua volta, passa a viver de maneira dissoluta, vai lá viver com os ébrios, estão lembrados disso? Passa a maltratar outros servos, passa a fazer um monte de coisa errada, tal. Esse servo mau, segundo o Senhor, vai ser lançado à sorte com os hipócritas, né? Bom, então o que acontece, né? Há uma seleção ali, certo? Há uma escolha ali do Senhor. O Senhor, quando voltar, né, quando ele vier, ele vai fazer uma escolha. E o Senhor escolherá o quê? Para si, servos fiéis e prudentes. É uma escolha que ele fará quando ele voltar, né? Isso é uma seleção que ele fará quando ele voltar. Pois bem, irmãos, sobre essa seleção, sobre essa escolha, o Senhor fará quando ele vier, o próprio Senhor tem outros critérios a nos passar. Ali no primeira parábola, ele fala sobre o fiel e prudente, que é apercebido, que é vigilante e que está considerando os sinais. Mas há outros critérios dentro dessa seleção que ele vai fazer, quando ele voltar, que nós precisamos ter consciência, né? Há uma outra perspectiva sobre essa escolha, sobre essa eleição, que é o que nós vamos verificar em alguns momentos. Bom, essa é a primeira coisa, tá? Só estamos relembrando. Bom, a segunda e a terceira coisa, olhando aqui para o começo da parábola das virgens, né? Segunda e a terceira questão são muito simples, mas elas são as seguintes. Segunda questão, Jesus disse assim: então o reino dos céus será. Repare aqui, irmãos, o essencial da mensagem é o quê? É o reino dos céus. Jesus estava falando sobre o quê, irmãos? O reino dos céus. Não é à toa que a gente pega Mateus e faz uma série de estudos para fazer, né, para falar sobre o evangelho do reino. Porque a mensagem, a tônica do evangelho de Mateus é o reino dos céus. Jesus passa a falar de maneira muito abundante, muito firme, forte, né, sobre o reino dos céus. Jesus está falando sobre a sua volta, está orientando os seus discípulos, mas no fundo, na essência, Jesus está falando sobre o reino dos céus. Tudo, irmãos, que estamos falando aqui, sobre a volta do Senhor, sobre suas escolhas, sobre essa eleição naquele dia, sobre os sinais, sobre tudo isso, irmãos, está relacionado ao reino dos céus. É parte essencial, né, fundamental dentro da mensagem do reino dos céus. Isso é simples, mas é muito importante a gente destacar. Terceira questão, observe, Jesus disse: então o reino dos céus será. Esse será aqui, irmãos, deixa claro que nós estamos falando de coisas relacionadas ainda a uma perspectiva futura. Você olha para outras parábolas dentro do Evangelho de Mateus e você vê Jesus dizendo assim: o reino dos céus é semelhante. Aqui nós vemos o Senhor dizendo: o reino dos céus será.
A perspectiva aqui, irmãos, é de um momento futuro. Bom, irmãos, mesmo para nós que já vivemos esse tempo, Jesus fala essas palavras, né, há mais de 2000 anos atrás. E nós passamos já por mais de 2000 anos desde que essas palavras foram ditas. Mesmo ainda para nós, nesse tempo onde muitos sinais estão aí diante de todos nós, né, ainda assim é uma perspectiva futura. Por quê? Porque o Senhor ainda não voltou. Quando o Senhor vier, encontrará os servos. Estão lembrados? O tempo, o momento específico que Jesus está tratando aqui é bem próximo ou na volta dele. Nós podemos estar vendo os sinais apercebidos, né? Podemos estar já considerando os sinais do tempo e já discernindo o tempo que nós estamos vivendo, mas ainda é assim, é futuro para nós, porque Jesus ainda não voltou. Entendeu? Passa a ser passado ou presente para nós se Jesus tivesse voltado agora. Só que aí seria muito perigoso, né? Seria um problema, porque já seria um pouco tarde para a gente prestar atenção nessas coisas. Bom, a não ser que nós estivéssemos prontos, né? E aí não teria necessidade. Mas estamos aqui nos preparando, certo, irmãos? O Senhor está preparando a nossa vida. Que o Senhor prepare a nossa vida. Estejamos prontos, vestidos, né? Bem vestidos naquele momento. É assim que o Senhor deseja e nós também. Bom, irmãos, o básico então aqui sobre a parábola das 10 virgens, isso a gente precisa começar, essa é a introdução, é o básico sobre essa parábola, é que ela está relacionada ao reino dos céus, às coisas que ainda hão de acontecer, principalmente relacionadas à volta de Cristo, e aos critérios da escolha do Senhor quando então ele voltar. Esses são os 3 pilares para a gente interpretar essa parábola. Deu para pegar, irmãos? Reino dos céus... O que mais? As coisas que vão acontecer ainda, relacionadas à volta de Cristo, e os critérios que ele coloca, né? Ele põe diante de nós, relacionados à sua escolha, relacionados à eleição dele. Quando ele vier, ele vai fazer o quê? Vai escolher, irmãos. Vai botar uns para um lado e outros para o outro. Servos bons e fiéis e servos maus. Isso é uma questão que nós precisamos entender e deixar isso bem claro. Amém? Bom, então dito isso, Jesus então diz assim, Mateus 25:1, mais uma vez. Então o reino dos céus... deixei aqui sem querer. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. Irmãos, para o Senhor... o reino dos céus será semelhante a... Aqui um detalhe, né? Que nós precisamos trazer à tona aqui. Observe que ele diz semelhante e não igual. Por que nós temos esse semelhante aqui, irmãos? Porque não será totalmente igual. Porque nós estamos aqui vendo o quê? Uma parábola. Né? Nós estamos vendo aqui uma mensagem sendo transmitida pelo Senhor de maneira... né, por meio de uma parábola. Ou seja, temos aqui, irmãos, verdades, valores, princípios do evangelho, do reino, sendo ditas de maneira ilustrada, figurativa, simbólica, e não de maneira literal. Nós não podemos enxergar aqui literalmente essas coisas acontecendo. Exatamente assim acontecendo. Nós estamos aqui olhando para figuras simbólicas, que estão ali transmitindo verdades, né, espirituais, verdades do Evangelho. Então, por isso que está aí o semelhante. O reino dos céus é semelhante a... E aí ele continua, né? Semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. Segundo o Senhor, nos dias da sua volta, o reino dos céus será como a figura de 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. O que isso significa? Isso aqui é uma figura.
Isso é uma representação. Qual é o significado disso? A gente precisa entender um pouco agora de informação histórica e cultural da época para a gente entender essa informação aqui. Essas 10 virgens. Talvez pouca gente sabe, mas as 10 virgens aqui, irmãos, representa uma prática comum daquela época em relação à seleção, à escolha real de um rei com respeito às suas noivas ou futuras rainhas. A gente não vive mais num contexto assim. Mas isso era uma prática comum daquela época, daquela cultura, né, histórica. Note que o contexto aqui, irmãos, é de virgens indo ao encontro do noivo. Olha só isso aqui. No verso 10, olha aí rapidamente. O verso 10 aí fala sobre entrar aonde? Entrar aonde? Nas bodas. Ou seja, irmãos, é uma entrada aonde? Numa celebração de casamento. Então nós vemos aqui, irmãos, virgens, noivo e casamento. Tá? Então o que nós temos aqui? Nós temos aqui um quadro relacionado, irmãos, a uma seleção, a uma escolha de um rei quanto à sua noiva. Naquela época, era costume e comum aos reis, né? Isso somente aos reis dava-se dessa forma. Selecionar entre muitas e às vezes diversas virgens as suas esposas. Quer um exemplo disso? A Bíblia tem um exemplo disso. Tem um exemplo na Bíblia citado assim. Vamos lá, deixa aí Mateus aberto, né? E abre comigo a Esther. Vocês verem como era uma questão cultural da época. Isso não acontece hoje. Pelo menos que eu não sei. Eu acho que não. Não tenho conhecimento disso mais hoje. Mas naquela época era comum. Em muitas culturas da época. Esther capítulo 2, verso 2 ao verso 17. E alguém lê para mim, por favor. Então disseram os jovens do rei, que lhe serviam: tragam-se moças para o rei, virgens e de boa aparência e formosura. Põe o rei comissários em todas as províncias do seu reino, e reúnam todas as moças virgens de boa aparência e formosura, na cidade de Susã, na casa das mulheres, sobre as vistas do Egai, eunuco do rei, guarda das mulheres, e deem-se-lhes os seus ungentos. Agora pode pular para o verso 17, mãe, só para terminar. 17. É. O rei amou a Esther mais do que todas as mulheres, e ela alcançou perante ele favor e benevolência, mais do que todas as virgens. O rei pôs-lhe na cabeça a coroa real e fez rainha em um lugar de Vasti. Bom, você vê aqui, irmãos, o que nós temos aqui? Exatamente o mesmo contexto da parábola das 10 virgens. O que acontece aqui? O rei, né? Diz aí a palavra que o rei manda trazer para ele, a presença dele, moças virgens de boa aparência e formosura, reunidas de todos os lugares do seu reino, de todas as províncias do seu reino. Ele diz: reúnam todas as moças virgens de boa aparência e formosura na cidade. Imagina o que tinha de mulher lá. Lá na parábola das 10 virgens, a gente encontra 10, né? Mas aqui o contexto é até mais amplo. E esse não é o único exemplo da Bíblia. A gente vê isso em Salomão, a gente vê isso em outros exemplos também. Isso era uma coisa comum da época para os reis. Era uma cultura, era cultural, mas era um acontecimento que acontecia, né? E aí aqui em Esther diz que o rei selecionou todas as virgens e aí achou Esther, né? E amou a Esther mais do que todas, e alcançou ela perante ele favor, benevolência, mais do que todas as virgens. E o rei pôs-lhe na cabeça a coroa real e a fez rainha em lugar
da Vasti, que tinha uma outra rainha lá que ele despreza e... Bom, vocês estão lembrados, né? E é interessante que quando essas moças, né, iam até lá, elas passavam por todo um cuidado, né? Um processo até... Ah, sim, eram embelezadas, né? Ficavam lá com os longo, né? Ficavam lá se preparando com ungüentos, né? Bom, irmãos, olha só que interessante agora. Há um salmo, né, lindíssimo, que de certa forma projeta exatamente esse mesmo quadro, né, cultural aqui, que nós estamos vendo, relacionado ao rei do reino dos céus. Abre comigo em Salmo 45, verso 10 ao verso 15. Você vê, tudo isso para a gente chegar lá nas 10 virgens, né? Olha esse salmo. Salmo 45, verso 10 ao verso 15. Ouve, filha, vê, dá atenção, esquece o teu povo e a casa do teu pai. Então o rei cobiçará a tua formosura, pois ele é o teu Senhor. Inclina-te perante ele. A ti virá a filha de Tiro, trazendo donativos, os mais ricos do povo, e te pedirão favores. Toda a formosura é a filha do rei no interior do palácio. A sua vestidura é recamada de ouro. Em roupagens bordadas conduzem-na perante o rei. Aí olha a expressão. As o que, irmãos? As virgens, suas companheiras que as seguem, serão trazidas à sua presença. Serão dirigidas com alegria e regozijo, entrarão no palácio do rei. Tá vendo, irmãos? Isso aqui é um texto poético e profético, né? Que está relacionado exatamente ao encontro destas virgens com o rei. Bom, irmãos, então a questão aqui é a seguinte: o que Jesus mais uma vez estava dizendo é que naquele dia, irmãos, quando o Senhor então voltar, pelas lentes do reino dos céus, haverá entre as virgens uma escolha, uma seleção. Que escolha? Que seleção é essa? Da noiva eleita. Entre as virgens, né, haverá a seleção delas. Naquela época era até possível até mais do que uma, né? Então aqui, quando a gente olha para a parábola, por isso que tem os semelhantes lá e a gente tem que trazer isso de maneira figurativa, você não vê ele escolhendo uma, né? São 5 e 5, que a gente já vai falar sobre isso. Lá, com Esther, ele escolhe Esther, né? Ele tira a Esther para ele. Mas esse texto é um texto profético que mostra para nós, esse salmo, exatamente esse mesmo quadro, irmão, da seleção. E Jesus lá está falando desta seleção, onde as virgens, né, serão trazidas à presença do rei. E lá, à presença do rei, então o Senhor escolherá para si a eleita. Esse é um quadro profético e muito lindo. Bom, irmãos, isso tem que estar claro para nós. A perspectiva do reino sobre aquele dia relacionado à volta do Senhor é uma perspectiva de uma seleção, de uma escolha. Estão lembrados? Nós já vimos em outras oportunidades. Naquele dia o Senhor escolherá para si as boas pérolas das pérolas. Aquele dia o Senhor escolherá para si os bons peixes dos peixes maus. Aquele dia o Senhor escolherá para si os vestidos de veste nupcial dos 100 vestes nupciais. Aquele dia o Senhor escolherá para si os servos fiéis e prudentes dos servos maus. Ou seja, irmãos, naquele dia o Senhor fará uma escolha, separando para si aquela que lhe apraz. Essa é a perspectiva dessa parábola. O que nós estamos vendo aqui? Uma seleção real. Um rei fazendo a sua escolha. O rei tomando para si aquele ou aquela que lhe apraz. Isso é um fato, irmãos, e parte muito importante da mensagem do Evangelho. Muito importante. Quantas parábolas nós já vimos isso?
Quantos textos nós já vimos isso, essa questão, que naquele dia ele vai botar de um lado e de outro. Ele vai escolher para si uns e outros. Ele tomará para si uns e deixará do lado de fora outros. Isso é um fato, né? E está aqui no Evangelho para nós entendermos e enxergarmos muito bem. Por isso, irmãos, então Jesus diz assim, olha só, vamos lá para Mateus. Mateus 25, verso 1 a 4. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. As virgens saíram, né, a encontrar-se com o noivo. Verso 2. 5 destas, dentre elas, eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. O Senhor diz assim, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. A gente está vivendo exatamente esse momento, onde as virgens saíram a encontrar-se com o noivo. Esse é um momento que nós vivemos hoje. Agora ele diz assim, verso 2, 5 das virgens eram nécias e 5 prudentes. Segundo o Senhor, das virgens que saem a encontrar-se com o noivo, parte delas são nécias e outra parte são prudentes, irmãos. Ou seja, entre as virgens temos então 2 partes distintas. Olha que interessante. São virgens? São virgens. Mas entre as virgens há as nécias e as prudentes. Você sabe o que é nécia, né? Segundo o dicionário, ignorante, estúpida. Tem virgem, segundo a Bíblia, estúpida, ignorante, nécia. E tem virgem prudente. Irmãos, essa diferença entre as virgens se dá por uma simples razão. Simples razão. Porque umas são nécias e porque outras são prudentes. Uma simples razão, por um simples fato. Verso 3 ao verso 4. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. Por que nécias, segundo aqui essa figura da parábola das 10 virgens? Por que elas são nécias? Porque simplesmente não levaram azeite para as suas lâmpadas. E por que prudentes? Porque além das lâmpadas, levaram também consigo azeite. Irmãos, chegamos provavelmente aqui ao ponto mais significativo dessa mensagem. É a partir daqui que, sem dúvida, nós começamos a ver quais são os outros critérios que o Senhor está colocando diante de nós, dentro da mensagem do Evangelho, né, relacionados àquela sua escolha lá naquele dia. Ele já falou para nós dos servos bons, né, e fiéis, vigilantes, apercebidos, considerando os sinais. E agora ele fala aqui sobre estas características aqui que também vão distinguir uma parte e outra parte naquele dia. E o Senhor coloca aqui assim, da seguinte maneira. E a gente precisa entender o significado aqui de algumas figuras, né? Diz a palavra que todas as 10 virgens tomaram suas lâmpadas e foram ao encontro do noivo, certo? Para que serviam as lâmpadas, irmãos, dentro do contexto daquela época? O que era uma lâmpada dentro daquele contexto lá, daquela época? Iluminar, né? As lâmpadas, irmãos, serviam como lanternas hoje. Exatamente. Eram instrumentos que as pessoas tinham e levavam consigo para o quê? Iluminar o seu caminho. Para que elas pudessem andar e ao longo do seu caminho não se perder, não cair, não tropeçar e tudo mais, né? Bom, agora olha só.
lâmpada, irmãos, ela tem uma relação com o quê? Com luz. E luz para quê? Clarear. Aonde? À noite. As trevas. Irmãos, essas noivas tomaram as lâmpadas para caminhar entre as trevas. Isso é importante a gente destacar. Para que lâmpada, afinal de contas? Se for um dia lindo, maravilhoso, você não vai precisar, concorda? Você não acende o farol do seu carro quando está de dia. É meio-dia, você nem faz questão de acender. Por quê? Não precisa, certo? Para que se precisa a lâmpada? Para andar entre as trevas. Por que você precisa do farol do seu carro? Por que você precisa de uma lanterna? Para quando está escuro. Para quando está as trevas, a escuridão. Irmãos, então veja só com isso aqui já podemos tirar duas coisas importantes. Primeiro, o cenário onde as virgens estão inseridas. Que cenário é esse? Por onde as virgens andam, caminham em direção ao noivo? Pelas trevas, irmãos. Pela escuridão. As virgens andam, caminham, trafegam em direção ao noivo, por meio das trevas, da escuridão, irmãos. Esse é o cenário. Está aí, onde as virgens estão caminhando, por meio das trevas. Né? Esse é o cenário onde elas estão inseridas. Né? É por onde elas andam, por meio das trevas. Para que isso seja possível, então, irmãos, o que elas precisam? É o segundo ponto. Para andar por meio das trevas, as virgens precisam da lanterna. Elas precisam de um instrumento que as ilumina, né? Que ilumina os pés para que elas possam caminhar, andar por meio dessas trevas, em direção ao noivo. Em direção do noivo, elas precisam de um instrumento que dê a elas condições de enxergar em meio às trevas, que dê a elas condições, né, de passar por meio às trevas, em direção ao noivo. Que instrumento é esse? As lâmpadas. Certo? Bom, diante desse contexto, então, as lâmpadas, irmãos, são uma necessidade para elas. O que são as lâmpadas nas suas mãos? Uma necessidade que elas têm. Senão elas não andam, senão elas não enxergam, senão elas não encontram o noivo. Não encontram o noivo. Bom, segundo o Senhor, as lâmpadas são o único instrumento que elas têm em mãos para poderem circular por entre as trevas e ainda assim encontrarem o noivo. Esse aqui são dois elementos importantes para a gente destacar aqui. Bom, agora olha só, observa. O Senhor ainda diz assim no verso 3. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Verso 4. As prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. Repare, irmãos, que entre as virgens, umas são mais cautelosas, mais atentas, mais ligadas do que as outras. Certo? Ali, as virgens andavam pelas trevas. Umas saem com as lâmpadas, mas só com as lâmpadas. As outras, né, saem com o quê? Com lâmpadas e o azeite. O que é o azeite para a lâmpada? Tem a lâmpada acesa. Exatamente, é o combustível da lâmpada, irmãos. Né? Sem o azeite, sem o combustível, o que há de ser da lâmpada? Qual é a sua função sem o azeite? Qual é a sua utilidade, irmãos? Qual que é o problema de sair sem azeite? O problema é que sem o azeite a lâmpada perde a sua utilidade. Não adianta ter só lâmpada. Tem que ter lâmpada e combustível para acender a lâmpada. Tem que ter azeite. A lâmpada sem azeite não fica acesa. E assim ela não ilumina e não serve para nada. Passa a ser um peso nas suas costas. A lâmpada sem azeite, irmãos, é só um peso que você vai carregar por meio do caminho. Porque ela passa a não funcionar para mais nada, não passa a não servir para mais nada.
Então, irmãos, olha só, essa simples ação de levar, além das lâmpadas, azeite consigo, difere completamente uma das outras e define totalmente o futuro de cada uma delas. Olha que interessante. São virgens? São virgens. Quais? Todas. Todas têm lâmpadas? Todas têm lâmpadas, mas umas têm lâmpadas e azeite, outras têm só lâmpada. E isso vai definir, irmãos, olha só, tudo com respeito a elas. Isso faz a diferença, esse simples detalhe faz a diferença total entre elas e define o futuro delas, de todas elas. Bom, trazendo isso agora para nós, né, irmãos, como lições espirituais, o que tudo isso significa? O que isso tudo representa, né? Pensando em caminhos por meio das trevas, pensando em lâmpadas como lanternas, pensando em azeite como combustível que faz a lâmpada estar acesa. O que são as trevas? A vida. Não. Precisa explicar o que são as trevas, irmãos? O mundo, né? O mundo. Exato, irmãos. As trevas são referências claras, evidentes desse mundo perverso que jaz no maligno, irmãos. Que jaz nas trevas. Que o Senhor das trevas domina. Por onde andam as virgens, irmãos? Pelo mundo. E o mundo está em trevas. Bom, o que são as lâmpadas? Muito bem. As lâmpadas são... A lâmpada é uma referência à palavra do Senhor. Para você ter certeza disso, Salmo 119, verso 105. Esse texto é conhecido, né? Pelo menos na maioria de todos nós. O que o Salmo diz? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Bom, e por último, o que é o azeite, irmãos? O azeite já é mais difícil de a gente entender. O azeite, que é irmão, é o azeite que define. E a gente precisa saber. É o azeite que faz a diferença. E a gente tem que saber do azeite, né? Temos que ter certeza do azeite. O azeite já é um pouco mais complicado para entender, mas nós vamos entender. Abre comigo em Êxodo, capítulo 27, verso 20. Então temos as trevas, né? Que é o mundo. Temos a lâmpada, que é a palavra. E falta entendermos o azeite. Abre comigo aí, Êxodo 27, verso 20. Deus disse assim aos filhos de Israel lá, enquanto eles estavam ainda no deserto. Acharam? Deus disse assim a Moisés para que Moisés transmitisse ao povo. Ordenarás aos filhos de Israel que tragam o que, irmãos? Azeite puro de oliveira. Olha essa expressão, batido para o candelabro, para que haja lâmpada, o que, irmãos? Lâmpada acesa continuamente. Irmãos, a coisa é a seguinte, você tem que ter a lâmpada acesa continuamente. Você não tem que ter lâmpada, você tem que ter lâmpada acesa e continuamente. Bom, vocês sabem que esse é um texto que está situado aí no episódio do povo, já no deserto, depois de sair do Egito, né? Ali naquele momento, irmãos, quando o povo de Israel ele passa pelo deserto, Deus edifica entre o povo, entre as tendas do povo, o que nós chamamos de o tabernáculo do Senhor, né? Que em resumo representava ali naquele momento a morada de Deus entre os homens, a casa do Senhor, né? Uma vez o tabernáculo ali, a morada de Deus entre o seu povo, irmãos, uma vez que Deus institui o tabernáculo, a casa de Deus ali, a morada de Deus entre o povo de Israel, Deus então dá uma ordem ao povo. Deus diz ao povo que trouxesse continuamente azeite para que a lâmpada, né, o candelabro lá no tabernáculo,
na casa de Deus, na morada de Deus, né? Permanecesse acesa continuamente. Para Deus, irmãos, aquela lâmpada tinha que estar acesa continuamente. E quem ia manter essa luz acesa? O azeite. O azeite é o instrumento, né? Mas quem ia manter? Dize ao povo, aos filhos de Israel, que tragam azeite puro de oliveira batido. Irmãos, para Deus, a lâmpada, o candelabro dentro da sua morada não poderia jamais apagar. Isso era fundamental para a própria conservação do povo ali no deserto. Isso era fundamental. Bom, então o que a gente pode tirar aqui, irmãos? O que nós podemos tirar desse texto aqui? Segundo a palavra do Senhor, para que a lâmpada estivesse acesa, era necessário que os filhos de Israel continuamente oferecessem no altar do Senhor, como oferta ao Senhor, azeite batido puro. Ou seja, a lâmpada permanecia acesa com parte, irmãos, das ofertas, dos sacrifícios diários do povo. Era a obediência do povo, era a atitude do povo diante do altar de Deus que mantinha acesa a lâmpada. Viu, irmãos? Bom, então o que o azeite significa para nós? A nossa vida. Exato, irmãos. O azeite representa, irmãos, nossas atitudes de louvor, nossos sacrifícios de louvor, nossa disposição, né, que apresentamos continuamente diante do Senhor, para que a palavra de Deus, que é a nossa lâmpada, para que a sua palavra possa estar acesa, vigente, operante e uma verdade em nossas vidas. Em outras palavras, irmãos, nós podemos traduzir esse azeite pela obediência, pela prudência, pelo temor, pela perseverança, pela submissão, pela oração, pela prática da palavra, pela vigilância, pela busca pelo Espírito Santo. Ou seja, todas estas coisas que, como um azeite batido, para nós, como um azeite batido em nossas ofertas e sacrifícios diários, nós trazemos ao Senhor para que a lâmpada esteja acesa, irmãos. O que faltava para as virgens nécias? Atitude. O que falta? Tem a palavra? Tem a palavra. Mas está faltando? Exatamente. O que as virgens nécias não tinham, irmãos, era essa disposição diante de Deus, em obediência a Deus, né? Em temor a Deus, para que a palavra dele, para que a presença dele estivesse nelas. Irmãos, né? É a questão do servo mau lá, que passa, né, a ignorar e passa a olhar e ver a vida, e eu vou beber com os bêbados, e eu vou maltratar, e eu vou viver minha vidinha, e falta, irmãos. Falta o quê? A lâmpada acesa. Falta temor, falta prudência, falta oração, falta submissão, falta perseverança, falta praticar a palavra, falta, irmãos, Espírito Santo, falta vigilância. Irmãos, nós precisamos de lâmpada acesa. Não adianta ter só a lâmpada. E isso aqui para nós é muito interessante. Se a gente trazer isso aqui para o nosso ambiente cristão de hoje e tal, e a gente tem, né, muitos que falam assim, eu conheço a palavra, eu sei da palavra, eu conheço a palavra. Irmãos, isso não basta. Não basta conhecer a palavra. A palavra tem que estar iluminando. A palavra tem que estar fazendo efeito. A palavra tem que estar, operando. É o noivo, né? A palavra tem que trazer, irmãos, luz para a história.
Ah, eu conheço a palavra. Irmãos, tem um monte de gente que vai para o inferno conhecendo a palavra. É verdade. Servos, irmãos, vão ser lançados à sorte com os hipócritas. Virgens, irmãos, ficarão do lado de fora da porta. Bom, o fato é o seguinte, irmãos. Andando por esse mundo de trevas, se então caminhamos em direção ao encontro com o noivo, e eu pergunto para vocês, nós caminhamos em direção ao encontro com o noivo? É bom você saber disso. É bom você ter certeza disso. Para onde que você está caminhando, irmãos? Tem uns que estão caminhando para a praia, tem uns que estão caminhando para não sei onde, tem uns que estão caminhando para... né? Irmãos, para onde você está caminhando? Nós tínhamos que dizer assim, em direção ao encontro com o noivo. Bom, se nós caminhamos em direção ao noivo, por meio das trevas desse mundo, não basta somente termos em mãos a lâmpada do Senhor. Não basta. Não basta somente termos a palavra do Senhor, irmãos. Nós temos a palavra do Senhor. E às vezes a gente até se orgulha com isso. Não tem. Não basta só isso. Claro que temos que ter a lâmpada. Lógico. Né? Ela é o instrumento. Mas, irmãos, a lâmpada precisa estar acesa. E acesa, deixa eu dizer para vocês, continuamente. Ou seja, sem apagar, sem cessar. Irmãos, temos que ter a palavra cumprindo os seus propósitos, a sua utilidade. Assim como a lâmpada perde a utilidade se ela não tiver o azeite, assim a palavra perde a utilidade se nós, irmãos, não fizermos a nossa parte para que ela esteja acesa. Isso é um fato. Isso é um fato. Irmãos, é desta forma que o Senhor, quando voltar, quer nos encontrar, com a lâmpada acesa. Lâmpada apagada não adianta, não resolve, não serve para nada. É peso que você leva por meio do caminho. Bom, irmãos, o Senhor escolhe aqui as virgens, né? Os eleitos por Ele são aqueles que entram para as bodas. A noiva eleita são aquelas que têm, irmãos, a palavra operante, viva, acesa nas suas vidas. Por meio do Espírito Santo, por meio da presença do Senhor na sua vida. Mas estes, né, fazem com que isso seja uma verdade. Esses se dispõem à presença do Senhor. Esses trazem continuamente, irmãos, o azeite batido lá para que a lâmpada esteja acesa. Trazem a sua vida, trazem o seu sacrifício, trazem a sua perseverança, o seu temor, a sua fé. Irmãos, a sua submissão, trazem. Tem que ir lá bater o azeite, mas trazem. E esse azeite batido é interessante também, né? Porque ele não está prontinho. Hoje a gente tem costumes, né, muito diferentes da época. Na época, né, para você fazer um azeite, você tinha que fazer um azeite. Hoje você vai para o supermercado, tem 300 tipos de azeite lá para você escolher. E a garrafinha está prontinha, bonitinha, tem biquinho, tudo certo, né? E você escolhe qual que você quiser. Hoje não, naquela época não. Naquela época, né? Você vai lá bater o azeite, você pega, vai colher, vai fazer. Eu não sou especialista nisso, mas me parece que não é nada fácil fazer azeite. É na prensa. É na prensa. No Getsemane. É no Getsemane. Muito bem. Bom, irmãos, qual é o perigo então? O perigo é o Senhor chegar e nos encontrar mesmo com a lâmpada em nossas mãos, mesmo assim, sem o azeite. Irmãos, lâmpada nas mãos, mas ainda assim em trevas. Olha que interessante. As 10 virgens saíram com as lâmpadas para encontrar o seu noivo, mas parte delas, o quê? Tinham a lâmpada apagada. Isso significa que elas estavam nas
Trevas. Com lâmpada, mas em trevas. Irmãos, precisamos ter a luz da vida. Precisamos ter a luz que nos encaminha para o noivo. Precisamos ter a luz do Senhor brilhando, acesa em nós constantemente. Sobre isso o Evangelho diz assim. Olha só. Romanos capítulo 13, verso 12. Olha só. Romanos 13, 12. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Olha esse outro texto. Efésios 5, verso 8. Também Paulo diz assim: pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Olha, esse outro texto aqui é o mais claro de todos e que mais está relacionado com tudo que a gente está vendo aqui hoje. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 4 e verso 5. E já é interessante da maneira como ele começa. Vocês vão ver. Acharam? Não, né? 1 Tessalonicenses 5, verso 4 e verso 5. Isso, 5, verso 4 e verso 5. Olha como ele começa, irmãos. Mas vós, irmãos. Temos que entender essa mensagem, é para nós, irmãos. Irmãos, é para nós. Irmãos, saibam que é para nós. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia não está com letra maiúscula aí? Esse dia é o dia do Senhor. Esse dia, como ladrão, não vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Irmãos, não podemos ser achados em trevas. Não podemos ser achados em trevas. Temos que ser achados, irmãos, revestidos das armas da luz, como diz aqui em Romanos, andando como filhos da luz, como diz Efésios, e olha só, irmãos, como filhos do dia e não da noite. Amém? Bom, vamos continuar. Temos ainda algumas questões para avaliar. Mateus 25, 5 a 9. O Senhor agora vai destacar, irmão, quão séria é essa questão e quão importante é realmente manter a palavra ativa, acesa em nossas vidas. Olha só que interessante. Você acha que só trevas basta? Tem mais coisinha nessa história. Mateus 25, versos 5 a 9. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito, eis o noivo, saía ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que vendem e comprai. Observe, irmãos, o verso 5. Jesus disse assim: e tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Irmãos, o que acontece com todas as virgens?
tanto com as nécias como com as prudentes, que saiam ao encontro do noivo. Todas. Segundo o Senhor, tardando o noivo, ou seja, demorando o noivo mais do que elas imaginavam, todas as virgens nécias e prudentes foram tomadas de sono. Então adormeceram. Segundo o Senhor, a longa espera pelo noivo, juntamente com as trevas que circundam as virgens, tudo isso afeta o sentido das virgens, irmãos. Todas as virgens, tanto as nécias como as prudentes, nestas condições aqui, são tomadas de sono e adormecem. Evidentemente, nós estamos falando aqui de elementos figurativos. A gente lembra que aquela primeira lição lá básica, não é, irmãos, literal. O que nós estamos vendo aqui? Eu posso perguntar para você, o que significa, né, esse sono capaz de afetar o sentido tanto dos nécios como dos prudentes? Cansaram. Foram afetadas, né? Elas não aguentam. A espera, elas não aguentam. A escuridão, ficam por sono. Elas são tomadas de sono. Irmãos, em poucas palavras, você sabe o que significa esse sono? As fraquezas da carne. Irmãos, dentro do contexto aqui nós temos as trevas do mundo e nós temos também, olha só, as fraquezas da carne. Jesus no Evangelho de Marcos nos dá boas dicas sobre isso, olha só. Marcos 14, verso 32 ao verso 41. E olha o lugar que ele está aí, Christian. No lugar do azeite. No lugar que mói o azeite. Marcos 14, verso 32 a 41. Então foram a um lugar chamado Getsêmani. Ali chegados, disse Jesus a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou orar. E levando consigo Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. E lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível. Passa de mim esse cálice, contudo não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Verso 37. Voltando, achou-os dormindo. O que, irmãos? Dormindo. E disse a Pedro: Simão, tu dormes? Simão, tu dormes? Não pudestes vigiar nenhuma hora? Verso 38, irmãos, olha só o veredito dessa história. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se de novo, orou, repetindo as mesmas palavras. Voltando, achou-se outras vezes dormindo, irmãos. Pronto, tá bom, tá aí. Irmãos, esse episódio de Jesus e os discípulos no Getsêmani trouxe a nós conclusões definitivas sobre todos nós. Sobre todos nós. Segundo o Senhor, nossa capacidade natural de vigiar é muito comprometida por uma simples questão. Sabe o quê? Nossa carne é fraca, irmãos. A carne é fraca. Ali naquele momento, mesmo com o Senhor, mesmo ouvindo do Senhor, orai e vigiai, todos ali dormiram. E o Senhor está falando para nós: vigiai, sede desapercebidos. E o que acontece com as virgens toda? Ei, virjarada, né? O que acontece? Irmãos, segundo o Senhor, nenhuma hora sequer os discípulos conseguiram vigiar e orar. Nenhuma hora sequer.
Todos ali foram afetados por suas próprias naturezas, por suas próprias fraquezas da carne. Além da escuridão, das trevas desse mundo, irmãos, todos nós ainda temos esta condição muito preocupante, muito complexa. O quê? A nossa carne é fraca. Irmãos, sabe por que tanto as virgens nécias como as virgens prudentes foram tomadas de sono na busca pelo noivo? Sabe por quê? Porque tanto as nécias como também as prudentes têm em si estas inclinações para a carne. Ou melhor, têm em si as fraquezas da carne, irmãos. Todas elas têm em si a carne que, segundo a palavra do Senhor, luta contra tudo o que é de Deus. Ó, irmãos, olha a importância da lâmpada acesa. Porque nós temos trevas, e se não bastasse isso, nós temos também as fraquezas da carne. Qual é a mensagem que o Senhor quer nos comunicar aqui, irmãos? A questão aqui é a seguinte: nossa entrada para as bodas, essa é a mensagem dessa história aqui. Nossa entrada para as bodas inevitavelmente passa por uma luta ferrenha contra a carne e contra as trevas. Essa é a história aqui, irmãos. Infelizmente, mas é um fato. A nossa entrada para as bodas, inevitavelmente, irmãos, porque esse é o cenário que nós estamos inseridos, passa por uma luta ferrenha contra a carne e contra as trevas. Uma luta que é travada no Espírito, pelo Espírito, no Senhor, pelo próprio Senhor, pela própria ação de Deus, pela própria graça de Deus em nós. O fato é o seguinte: dois cenários aqui hoje não mudam e não vão mudar. Hoje não muda. Enquanto o noivo não voltar, esse cenário não muda. As virgens, todas elas, nécias ou prudentes, elas estão entre as trevas e têm em si fraquezas, que ao longo da espera se demonstram pelo caminho. Esse é um fato. Esse é um fato que insere a todos nós. Para vencer essa luta, irmãos, só há uma maneira: manter a lâmpada acesa. Ter consigo azeite em reserva, sem falta, na vasilha. Ou seja, manter a própria presença do Senhor, a própria vida do Senhor, o Espírito do Senhor, a palavra do Senhor ativa, operando em nós. A resposta é a mesma. A resposta é a mesma. Todas estavam em trevas? Todas estavam em trevas. Todas dormiram, irmãos? Todas dormiram. Mas a resposta favorável para a parte delas foi que elas tinham a lâmpada acesa. A resposta para vencer essa luta, irmãos, é manter a lâmpada acesa. Elas dormiram? Elas dormiram, porque elas tinham fraquezas, assim como Pedro lá, assim como, João, os apóstolos. Elas dormiram, elas tinham fraquezas, a carne é fraca? É fraca, irmão. Mas o que não pode acontecer é apagar a lâmpada. Você tem fraqueza? Você tem fraqueza. Eu tenho fraqueza? Eu tenho fraqueza. Mas sabe, irmãos, você está nessa luta. Nós estamos nessa luta. O que não pode acontecer não pode, irmãos. Não pode acontecer, irmãos. Temos que manter a lâmpada acesa, seja qual for o sacrifício. Seja qual for o preço, irmãos. Vale ou não vale a pena? Vale ou não vale a pena? Vale ou não vale a pena? Nós temos que chegar a essa conclusão com sinceridade diante de Deus. Vale a pena, irmão. A luta está aí, irmão. Você não tem como fugir disso. A gente não tem como fugir disso. Não tem. Todas, né? Todas. Uma situação assim que você ficar no meio do caminho, né? Oh. A situação toda é assim, o caminho
carreira a ser percorrida. É a carreira que nos está proposta. É a carreira que está proposta. Se você parar no meio do caminho, você não atinge o seu alvo. Então, assim, cara, é questão de sobrevivência. Não tem... É isso mesmo. Você Irmão, sobrevive. ó, a gente pode ir, a gente pode estar correndo, a gente pode estar forte, a gente pode estar enfraquecido, né, todo ferido, todo machucado. O problema não é se você está forte ou se você está firme. O importante é você não parar. Vai do jeito que vai. Vai se arrastando. Vai. Vai se arrastando. Vai, se é para arrastar, arrasta. Se é pedir para o outro levar, carregar, vai junto, vai. Mas vai. Não para. Não para. Caiu, levanta. Tropeçou, levanta. Né? Ficou confuso, ficou perdido, desorientado. Procura de novo, volta. Irmãos, não para. Mantenha acesa a história. Mantenha a palavra acesa. Mantenha a presença do Senhor acesa. Mantenha, irmãos. Né? Por isso que temos que perseverar, por isso que temos que ter temor, por isso que temos que vigiar, por isso que temos que obedecer, por isso que temos que procurar guardar a palavra, por isso que temos que procurar se encher do Espírito. Tudo isso faz parte da nossa carreira, irmãos. E a gente não pode abrir mão disso. Não pode abrir mão disso. Principalmente da oração, viu? Oração e vigiar. Vigiai e orai, Jesus disse para eles. Vigiai e orai para não entrar tentação. Essa tentação aqui, irmão, sabe o que é, né? Ser achado como filho da noite. Essa é a questão. Porque eles tinham fraquezas da carne. Certo? Bom, irmãos, saibam de uma coisa. O que vai realmente definir a entrada para as bodas é isso. Todas as virgens aqui tinham fraquezas. Todas elas estavam em meio às trevas, mas umas estavam com as lâmpadas sempre acesas e outras não. Veja como é importante ter a lâmpada e o azeite para a lâmpada. Somente assim podemos ser encaminhados para o noivo. Temos que ter lâmpada e temos que ter azeite. É por isso que Paulo diz assim aos Romanos. Volta naquele texto, só que agora a gente vai ver ele completo. Romanos 13, verso 11 a 14. Olha só que interessante. Que aqui dá uma conclusão que é linda. E digo isto a vós outros que conheceis o tempo. Irmãos, olha só que interessante. Lembra que nós vimos que Jesus fala que ele demonstra que nós podemos conhecer o tempo? Lembra disso? E essa mensagem é para quem conhece o tempo. O tempo. O tempo tá bom. Digo isso a vós outros que conheceis o tempo. Já é hora de vos despertardes do sono. Porque a nossa salvação está agora mais perto de que quando no princípio cremos. Vai alta e a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos da arma da luz. Esse versículo nós lemos. Agora olha só. Andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em pudícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes. Olha o verso 14, irmãos. Mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne, no tocante às suas concupiscências. Irmãos, naquele dia, sabe como nós temos que ser encontrados? Em poucas palavras, revestidos do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, isso é a lâmpada acesa. Quer resumir tudo que a gente viu aqui? É isso. Irmãos, lembra lá das vestes do nupcial? É isso. Revestidos do Senhor Jesus Cristo. Quer ser encontrado na luz? Quer ser encontrado como filho da luz? Quer ser encontrado revestido das armas da luz? Irmãos, sejam encontrados revestidos de Cristo. Do próprio Senhor. Bom, vamos só concluir. Mateus 25,
5 a 6, depois 7 a 9. E até o 13, né? Tem algumas coisinhas aqui ainda para a gente ver, mas é rapidinho. Mateus 25, 6. Então Jesus continua aí dizendo: mas à meia-noite ouviu-se um grito, eis o noivo sair ao seu encontro. Irmãos, meia-noite, sabe o que meia-noite se representa aqui? A hora mais escura. O tempo de Cristo, da volta de Cristo, é o tempo mais escuro. É o tempo das maiores trevas, das trevas mais densas. Por isso que a gente vê lá nos sinais do capítulo 24, né? Ele fala uma série de coisas. O amor se esfriará, a iniquidade se multiplicará, falsos cristos, falsos profetas, terrores, né, terremotos, guerras, rumores de guerras, nação contra nação. Irmãos, na hora mais escura, na meia-noite, aí o que acontece? Ouve-se um grito. Que grito é esse? É o anúncio, irmão, o anúncio da chegada do noivo. E será assim, naquele dia, a trombeta tocará e se há de ouvir, eis o noivo. Irmãos, eis o noivo. Aí olha só, verso 7 ao verso 9. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes, dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam, não, para que não nos falte a nós e a vós outros. Ide antes aos que vendem e comprai-o. Irmãos, quando se ouve o grito, o que acontece? Quando se ouve o grito, eis o noivo, né? As virgens, diz a palavra aí, prepararam as suas lâmpadas. Mas diz aí que as lâmpadas das nécias estavam se apagando. Irmãos, naquele dia haverá lâmpadas se apagando. Lâmpadas apagadas. Então as nécias disseram às prudentes, voltaram seus olhos para as prudentes e disseram, dá-nos do vosso azeite. Oh, que mais que elas querem, né? E as prudentes disseram, ide antes. Irmãos, temos que ir antes. A compra acontece antes. Ide antes aos que vende e comprai. Irmãos, observe só. Quanto a manter a lâmpada acesa, não há transferência de virgem para virgem. Vou repetir. Quanto à questão de manter a lâmpada acesa, não há transferência de virgem para virgem. É individual. O que isso significa, irmãos? Que é individual, muito bem. Que a responsabilidade é pessoal e individual de cada virgem. Ide antes aos que vendem e comprai. Aos que vendem. Quem é que vende, irmãos? Vocês não sabem? Não? Da onde obtemos o azeite, irmãos, que tanto nós precisamos para manter a luz acesa? Isaías, nós já vimos hoje, irmãos. Isaías 51:1 diz, a todos vós o que tendes sede, vinde às águas, e vós o que não tendes dinheiro, vinde, comprai, comei, sim, vinde e comprai, sem dinheiro, sem preço, vinho e leite. Irmãos, aquele azeite lá do deserto que eles batiam, sabe quem oferecia para eles? Onde eles estavam? No deserto. Onde eles iam arrumar azeite no deserto? Irmãos, o próprio azeite que nós oferecemos, nós encontramos no Senhor. Por isso que não está nas outras virgens. Não há transferência. Só há um lugar, irmãos, onde nós compramos desse azeite, onde nós podemos obter desse azeite que alimenta nossas lâmpadas, o nosso próprio Senhor, irmãos. O lugar que se vende e se compra sem dinheiro, né? Sem gasto, é o
Senhor. É o trono da graça, é na presença do Senhor. Irmãos, é a mesa do Senhor, não é à toa que nós temos aqui, né, continuamente buscado estar à mesa do Senhor. Irmãos, vá e compre. Vá antes. Tá faltando, irmãos? Antes. Não espera ouvir o grito. Não espera ouvir o grito. Porque quando se ouvir o grito, sabe o que então vai acontecer? Olha aí no verso 10 ao verso 13. Mateus 25, 10 a 13. Saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram-se as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, que não sabeis o dia nem a hora. Diz aí no verso 10, que saindo elas, as nécias, para comprar, sabe o que acontece, irmãos? Chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Irmãos, aqui um fato muito importante. Naquele momento, quando se ouve o grito, eis o noivo, sabe o que acontece? Não havia mais tempo para comprar azeite. Apercebidas. Irmãos, quando se ouve o grito, eis o noivo, não havia mais tempo para reacender a lâmpada. Esse é o perigo, irmãos, esse é o problema. Quando se ouve o grito, irmãos, aí virgens prudentes não podem ajudar e nem mesmo os que vendem naquele momento vão poder ajudar. Não tem mais tempo. Por isso que a gente tem que prestar atenção naquele chamado, né, irmãos? Vinde, todos vós está sedentos, e comei, e comprai. Irmãos, o tempo do convite é agora. A hora para o convite é agora. Quando se ouvir o grito, já não haverá mais tempo. Diz a palavra que as apercebidas entraram com ele para as bodas. Então fechou-se a porta. As prudentes são as apercebidas. Essas entram para as bodas. As nécias ficam do lado de fora. Mais tarde, verso 11, chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Irmãos, temos aqui a conclusão de tudo o que vimos nesse estudo. O Senhor dirá a muitos naquele dia que chegarem lá clamando: abre-nos a porta. Então o Senhor dirá: não vos conheço. Meus amigos, virgens sem lâmpada acesa, sem estarem apercebidas, sem estarem prontas, vigilantes, estas o Senhor não conhece. Não adianta clamar, não adianta gritar, essas o Senhor não conhece. Permanecem do lado de fora da porta. Para nós fica o alerta do verso 13. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Essa é a tônica aqui da mensagem relacionada à volta de Jesus. Irmãos, vigiai, para não serem achados nas trevas, mas revestidos de Cristo Jesus. Amém? Vamos orar. Uma sinceridade, assim, né? Uma espontaneidade. Mas um tom, tem um tom muito de alerta mesmo, né? É uma coisa assim que é pra gente ficar percebido mesmo, né? Pra ficar, né? É uma seguida da outra, né? Sai de uma, jeito na outra. Tem uma mais firme, se Deus permitir, sabe o que vem? Que é a dos talentos. Tem mais critérios nessa história. Vai ser mais, eu acho que mais forte.
Não. É interessante essa Eu acho que é essa mais questão fácil. do não conheço, né? Não nos conheço, né? Porque se você partindo do princípio que para você manter sua lâmpada acesa, você se utiliza do seu relacionamento com Deus, né? Para você manter sua lâmpada acesa, se você não está com ou seja, sua lâmpada não está acesa, porque você não tem relacionamento. Exatamente, é isso aí mesmo. Ele não foi lá, comprou. Não conhece, você nunca veio aqui comprar. Você nunca veio aqui. Pura religiosidade. Tem a palavra aí e tudo, mas eu não te conheço. Não tem exatamente o que você falou, se resume nisso, não tem relacionamento. E a lâmpada acesa é por meio de relacionamento, é por meio de encontro, é mesa com o Senhor, é presença, é trono de graça, vida não tá mesmo. Por isso que eles tinham que ir lá oferecer, né, constantemente os sacrifícios, as ofertas. Eles tinham que estar lá no tabernáculo, irmãos, constantemente, tinham que estar lá na morada de Deus, constantemente. E assim para nós também. E a morada de Deus não é um prédio que nós chamamos de igreja, ou um aglomerado de pessoas que nós chamamos de igreja. A morada de Deus, irmãos, é a presença de Deus. É em nós, é no trono da graça. Né? Vamos orar. Quem gostaria de orar? Porque eu já estou até sem saliva. Se alguém puder, eu agradeço. Senhor Deus, Pai, louvado seja o teu santo nome, Pai, porque o Senhor realmente tem ministrado nas nossas vidas, Pai. O Senhor tem falado, por isso o Senhor também diz na sua palavra: quem tem ouvidos, ouça o que o Senhor diz à igreja. E que nós hoje possamos realmente não só termos ouvido, Senhor, mas que essa palavra possa penetrar no nosso coração, na nossa mente, na nossa alma, no nosso espírito, Senhor, sabendo que nada somos sem Ti, Pai, mas que também não devemos ficar esperando o Senhor fazer as coisas, mas temos que nos posicionar diante de Ti, Pai. Temos que Te buscar dia após dia, Senhor. Temos que estar, Senhor, em pé diante do Senhor, com o coração contrito, Senhor, com temor e tremor diante do Teu poder, diante da Tua palavra, Senhor. Que o Senhor venha realmente, Senhor, com a Tua graça e com a Tua misericórdia. Que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas, porque, como ouvimos, Senhor, além de estarmos nas trevas, Senhor, temos a fraqueza da carne, Senhor, que é uma luta constante, uma luta diária, Senhor, que muitas vezes, Senhor, nos consome de tal forma que nos deixa realmente fracos, como diz a palavra, fraquezas da carne. Fracos, Senhor, mas o Senhor é a nossa rocha. Que nós possamos estar, Senhor, firmados na pedra angular que Tu és, Senhor. Que nós possamos ter a convicção, Senhor, que o Senhor é tudo que nós necessitamos, que nós precisamos, Senhor. Que o Senhor é tudo em todos, Pai. Que o Senhor realmente, Senhor, traga, Senhor, essa palavra com vida. Essa palavra seja viva e eficaz, Senhor, em nossos corações, nas nossas vidas, no nosso dia a dia, Pai. Que nós possamos realmente, Senhor, caminhar rumo ao dia. Mesmo que em alguns momentos nós venhamos a dormir, Senhor. Mas que quando o Senhor chegar, nós possamos realmente nos levantarmos, Senhor, e adentrarmos as bodas contigo, Pai. Que isso seja verdade em nossas vidas, em nosso meio, porque o Senhor está nos permitindo, Senhor, entender e conhecer, Pai. E que nós possamos realmente continuar conhecendo mais e mais, Pai. E que nós possamos realmente, Senhor, adentrarmos mais e mais diante deste trono de graça, Pai. Que nós possamos realmente estarmos limpos, Senhor, dignos, com vestes celestiais diante deste banquete tão precioso, Senhor, que será. Quão maravilhoso, como não querer estar contigo neste dia, Senhor, em meio a tantas coisas que vemos e vivemos nesse mundo de trevas, Pai. Que o Senhor nos revista com a Tua armadura, Pai. Que o Senhor nos capacite através da Tua palavra. Que a Tua palavra esteja não só nos nossos corações, na nossa mente e nos nossos lábios, Pai, para que nós possamos nos posicionar diante deste mundo de trevas, Senhor. Que o Senhor tenha compaixão das nossas vidas.
vidas, Pai. E que o Seu nome seja glorificado, exaltado, entronizado através das nossas vidas e das nossas atitudes, Senhor. Obrigada, Senhor, porque a Tua palavra não volta vazia, Pai. Quero consagrar a minha vida de cada um aqui. O Senhor conhece as dificuldades e as necessidades de cada um, cada fraqueza de nós todos aqui, Senhor, até daqueles que não podem estar aqui, Senhor. Que o Senhor seja a nossa força, que o Senhor seja a nossa fortaleza, que o Senhor seja a nossa esperança, Senhor. Que o Senhor seja o nosso refrigério, que o Senhor seja o nosso consolo, Pai. Que o Senhor seja o tudo das nossas vidas, Pai. Que o Senhor venha nos levantar, Senhor, contigo, Pai. Que é isso que nós precisamos, Amém, Pai. Jesus. Em nome de Jesus. Consagra também este momento que teremos, Pai. Amém. Obrigada, Senhor, porque o Senhor não tem deixado faltar, Senhor. Obrigada quem trouxe, Senhor, abençoe, que nunca venha faltar, Senhor. Que o Senhor venha multiplicar dia após dia, Senhor, nas nossas vidas, Senhor. Que seja um momento onde, como vimos ontem, Senhor, que a nossa língua, Senhor, esteja com a rédea, Senhor. Que nós possamos, Senhor, continuar, Senhor, no trono de graça, Pai. Que nós possamos continuar em comunhão, não só contigo, mas entre os irmãos também, Amém, Senhor. Onde haja unidade, onde haja santidade, onde haja, Senhor, comunhão completa, compreensão, Senhor, onde haja companheirismo, Pai, onde haja Tua presença, Senhor, porque é isso que nós precisamos, Pai. Obrigada, Senhor, você continue sendo conosco, Pai. Esse é o meu desejo, Pai, em nome de Jesus. Amém. 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 Isso aí, gente.